Essa velha está nos matando de fome. A voz da minha nora atravessou a porta entreaberta da cozinha como uma faca. Eu estava parada no corredor, com a travessa de bacalhau ainda quente nas mãos, preparada para mais um almoço de domingo em família. Sua mãe vive naquela casa enorme, cheia de dinheiro, com um carro importado na garagem e nós aqui passando necessidade. Meu coração parou. Eu tinha acabado de transferir R$ 5.000 para eles 3 dias antes. Sorri, virei as costas em silêncio e voltei para o carro. Naquele exato momento, aos 64 anos de idade, depois de 9 anos de viuvez e uma vida inteira me sacrificando pelo meu filho, tomei uma decisão que mudaria tudo. Em 72 horas, eu descobriria que minha nora tinha gastado R$ 60.000 em bolsas de luxo e viagens secretas. E quando coloquei as provas na mesa do advogado, na frente dos dois, o rosto do meu filho ficou tão branco que pensei que ele fosse desmaiar. Mas deixa eu voltar ao começo, porque essa história precisa ser contada desde o princípio, para você entender como uma mãe amorosa se transformou na pior vingança que uma manipuladora poderia encontrar. Meu nome é Célia Maria dos Santos. Nasci e me criei na zona leste de São Paulo, filha de operário e costureira, e me tornei professora de português através de muito suor e sacrifício. Conheci meu marido, Antônio Carlos, quando eu tinha 23 anos e ele 27. Ele era engenheiro civil, trabalhador, honesto, daqueles homens de palavra que construíram o Brasil tijolo por tijolo. Nos casamos em 1983, numa cerimônia simples na igreja do bairro, e 2 anos depois nasceu nosso único filho, Felipe. Felipe era minha vida, meu xodó, meu tudo. Eu larguei a carreira de professora quando ele tinha 5 anos, porque queria acompanhar cada momento da infância dele. Antônio ganhava bem, muito bem na verdade, e me dizia sempre: amor, você já trabalhou demais na vida. Agora é hora de cuidar do nosso menino e ser feliz. E eu fui feliz. Cada desenho do Felipe na geladeira, cada reunião escolar, cada jogo de futebol no clube, cada nota boa que ele trazia para casa, tudo isso era minha alegria. Os anos passaram rápido, do jeito que passa quando você está feliz. Felipe cresceu, se formou em administração, faculdade particular que nós pagamos integralmente, sem 1 centavo de dívida. Antônio dizia: nosso filho vai começar a vida sem peso nas costas. E começou mesmo. Quando Felipe quis sair de casa aos 28 anos, nós demos a entrada de um apartamento de 2 quartos no Tatuapé. R$ 120.000 que saíram da poupança que Antônio tinha construído ao longo de 30 anos de trabalho. Então, veio o dia mais triste da minha vida. Fevereiro de 2015. Antônio teve um infarto fulminante aos 61 anos, no canteiro de obras onde supervisionava a construção de um prédio comercial na Vila Mariana. Nem deu tempo de dizer adeus. Um telefonema às 3 da tarde, a corrida para o hospital, e quando cheguei, os médicos balançaram a cabeça. Meu companheiro de 42 anos tinha partido. O mundo desabou. Eu tinha 55 anos, estava acostumada a ser esposa, mãe, dona de casa. Nunca tinha nem mexido nas finanças da família. Foi Felipe quem me ajudou nos primeiros meses, sentando comigo na mesa da cozinha da casa em Perdizes. A casa que Antônio tinha comprado, quitada 10 anos antes. Uma construção antiga mais sólida, com 3 quartos, quintal e garagem para 2 carros. Meu filho abriu todas as pastas, todos os documentos, e foi me explicando com paciência. Mãe, o pai deixou a senhora muito bem, Felipe disse segurando minha mão. Tem a aposentadoria dele como engenheiro, que a senhora recebe como pensão. R$ 7.500 por mês. Tem a sua própria aposentadoria de professora, 4.200. E tem os 2 imóveis comerciais que o pai comprou como investimento. Eu lembro que pisquei confusa. Que imóveis, filho? 2 salas comerciais, mãe. Uma na Avenida Paulista, que aluga por R$ 8.500 por mês para um escritório de advocacia. E outra na Vila Madalena, que aluga por R$ 6.200 para uma clínica de estética. O pai sempre investiu em imóveis. Dizia que era o investimento mais seguro.
Fiz as contas mentalmente: 7.500 da pensão, 4.200 da minha aposentadoria, 8.500 de um aluguel, 6.200 do outro. R$ 26.400 por mês. Eu, que tinha crescido vendo meu pai levar marmita para a fábrica e minha mãe costurar até meia-noite para pagar as contas, de repente estava recebendo quase R$ 30.000 mensais. Mãe, a senhora está rica. Felipe sorriu, tentando me animar naquele momento de dor. Não vai faltar nada, o pai garantiu isso. E Antônio tinha garantido mesmo. Além da renda mensal, ele tinha deixado R$ 280.000 em investimentos conservadores, poupança e títulos do governo. Eu não precisava trabalhar, não precisava me preocupar. Podia viver com dignidade, viajar se quisesse, ajudar meu filho quando necessário. E foi isso que fiz. Ajudei. Sempre ajudei. 2 anos depois que Antônio faleceu, Felipe começou a namorar Bruna. Eu lembro do dia que ele me apresentou ela, uma tarde de sábado, tomando café na minha cozinha. Bruna tinha 26 anos na época, 12 anos mais nova que meu filho. Loira, olhos claros, bonita de um jeito estudado, cabelo sempre escovado, unhas sempre feitas, roupas sempre combinando. Ela mal me olhava nos olhos quando falava, passava mais tempo mexendo no celular do que conversando. Bruna faz o que da vida, filha? Perguntei, tentando ser gentil. Ah, tia, eu estou meio que entre empregos agora, ela respondeu com um sorrisinho. Trabalhei em loja, em salão, mas sabe como é, né? Nada que desse muito certo. Mas agora tô focada em crescer nas redes sociais, ser influencer. Influencer. Eu nem sabia direito o que era aquilo na época. Felipe explicou depois que era gente que postava foto na internet e ganhava dinheiro com isso. Me pareceu estranho, mas pensei, quem sou eu para julgar? Os tempos mudam. Talvez seja profissão de verdade hoje em dia. Eles namoraram 1 ano. 1 ano em que Bruna foi se tornando presença constante na nossa família. Almoçava na minha casa todo domingo, elogiava minha comida. Ai, tia, essa sua farofa é a melhor do mundo. Mas eu percebia que ela sempre dava um jeito de mencionar dificuldades financeiras. Tia, esse mês tá apertado, né? Aluguel subiu, mercado tá caro. E eu, boba, achando que estava ajudando, dava um dinheiro aqui, outro ali. R$ 200 para o mercado, 500 para o dentista, 300 porque o carro dela tinha quebrado. Quando Felipe anunciou o casamento, meu coração apertou. Não sei explicar direito. Era uma sensação ruim no estômago, um frio na nuca. Mas o que eu ia fazer? Era meu filho, era a escolha dele. Eu tinha que apoiar. Mãe, a gente vai casar no civil mesmo, sem festa, Felipe me contou. Vamos economizar para mobiliar o apartamento. Mobiliar o apartamento. Claro que eu ajudei. Dei R$ 45.000 de presente de casamento. Comprei sofá, cama, geladeira, máquina de lavar, televisão, fogão. Tudo do bom e do melhor, porque era meu filho, e eu queria que ele começasse a vida de casado com conforto. Os primeiros 2 anos foram tranquilos. Bruna engravidou logo, e nasceu Lucas, meu primeiro neto. Que alegria! Meu xodó, meu amor, aquele bebê gordo e risonho que iluminou minha vida de novo depois da escuridão de perder Antônio. Eu ia na casa deles 3 vezes por semana, levava comida pronta, cuidava do Lucas enquanto Felipe trabalhava e Bruna descansava, entre aspas, porque ela parecia descansar o dia inteiro, mas enfim. Quando Lucas fez 1 ano, eu comecei a pagar escola particular, R$ 2.200 por mês. Tia, a gente não tem condição agora, Bruna disse com aquela voz chorosa. Felipe ganha bem, mas não sobra para a escola boa. E eu não quero meu filho em escola pública, tia. A senhora entende, né? Entendi. E paguei, porque era pelo meu neto. 2 anos depois nasceu Júlia, minha netinha linda, cacheada, esperta. Mais uma escola para pagar. R$ 4.400 por mês agora. 2 crianças. Mas não tem problema, eu tinha dinheiro. Era para isso que Antônio tinha trabalhado tanto, não era? Para garantir que a família tivesse conforto. Só que as ajudas foram aumentando. Começou a ser toda semana. Bruna ligava. Tia, dá para a senhora ajudar com o mercado? Esse mês o cartão estourou.
Eu transferia R$ 1.500. Semana seguinte: tia, o Lucas precisa ir no dentista, é urgente. Eu transferia 800. Depois: tia, a máquina de lavar quebrou. 3.000. Tia, o condomínio atrasou. 1.200. Tia, a Júlia precisa de roupa, cresceu tudo. 900. Diga nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história. Eu transferia, sempre transferia, porque era meu filho, porque eram meus netos, porque eu tinha condição e porque no fundo eu tinha medo. Medo de que se eu dissesse não, eles se afastassem de mim. Medo de ficar sozinha naquela casa grande em Perdizes, sem a risada das crianças, sem os abraços do meu filho, sem família. Depois que você perde o marido e fica viúva, o medo da solidão é maior que tudo. Mas nos últimos 2 anos, alguma coisa mudou. Bruna ficou diferente, mais exigente, mais ácida. Começou a fazer comentários na frente das crianças. Vovó tem bastante dinheiro, né, Lucas? Olha que casa grande. Ou então, Júlia, quando você crescer, a vovó vai te dar um presentão, porque ela é rica. Rico. Essa palavra começou a aparecer muito, e sempre com um tom estranho, meio ressentido, como se eu tivesse roubado aquele dinheiro e não construído ele junto com Antônio em 42 anos de casamento, trabalho e economia. Felipe também mudou. Ficou mais distante. Não me ligava mais para conversar sobre a semana, sobre o trabalho, sobre as crianças. Só ligava quando precisava de alguma coisa. E quem pedia era sempre Bruna. Célia. Ela tinha parado de me chamar de tia. Precisamos conversar sobre uma coisa séria. Era uma tarde de terça-feira. Ela me ligou às 5 horas. O Felipe está preocupado com a senhora. Preocupado? Por quê? Meu coração acelerou. Aconteceu alguma coisa? É que a senhora está ficando velha, né? 64 anos e mora sozinha naquela casa enorme. A gente acha que a senhora devia vender, comprar um apartamento menor, mais prático. E com o dinheiro da venda, ajudar a gente a comprar uma casa maior. Assim a senhora poderia morar perto, a gente cuidaria da senhora quando precisasse. Morar perto. Cuidar de mim. Vender minha casa. A casa que Antônio tinha escolhido tijolo por tijolo, onde eu tinha criado meu filho, onde cada cômodo tinha uma memória. Meu estômago revirou. Bruna, eu não quero vender minha casa. Sou nova ainda. Graças a Deus tenho saúde. Não preciso de cuidados. Não é só isso, Célia. A voz dela ficou fria. A gente precisa de ajuda real. As crianças estão crescendo, precisam de espaço, precisam de coisas. A senhora tem tanto e a gente tem tão pouco. Não é justo. Justo. Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça depois que desliguei o telefone. Não é justo. Como se meus 42 anos de trabalho, de economia, de sacrifício ao lado de Antônio não significassem nada. Como se o dinheiro que eu tinha fosse automaticamente deles. Comecei a ficar mais atenta. Comecei a observar. E comecei a perceber coisas. Bruna sempre reclamava de dificuldade financeira, mas usava bolsas que eu via nas vitrines da Iguatemi custando 10, 15, 20 mil reais. Ah, isso aqui? Ganhei de uma amiga que enjoou, ela dizia quando eu perguntava. Ou então, comprei numa promoção super barato. Mas eu não era idiota. Eu sabia reconhecer couro legítimo, acabamento de luxo. Minha mãe tinha sido costureira a vida inteira. Eu entendia de qualidade. As unhas dela sempre perfeitas. Cabelo escovado toda semana. Roupas de marca. E aqueles posts no Instagram, porque sim, eu tinha aprendido a mexer em rede social. Não sou tão velha assim. Mostrando restaurantes caros, almoço com as amigas, em lugares que cobravam R$ 150 por pessoa. Mas quando eu perguntava, sempre tinha uma explicação. Ah, a amiga que pagou. Ou, ganhei um vale-presente. Ou, foi aniversário da fulana, todo mundo rachou. Eu queria acreditar. Eu realmente queria. Porque a alternativa era pensar que meu filho estava sendo enganado. Que eu estava sendo enganada. E eu não queria acreditar nisso. Até aquele domingo de abril de 2024. Eu tinha preparado um bacalhau especial.
Aquele que leva 3 dias de trabalho. Tirar o sal, trocar a água de 6 em 6 horas, desfiar, fazer o molho com pimentões frescos, cebola roxa, azeite português, azeitonas pretas. Era a receita que Antônio amava e que eu sempre fazia para os almoços em família. Coloquei numa travessa de porcelana branca, cobri com papel alumínio para manter quente e dirigi até o apartamento deles no Tatuapé. Eram 11h30 da manhã. O sol forte de outono entrava pelas janelas do corredor quando cheguei. Toquei a campainha, mas ninguém atendeu. Estranhei. O carro do Felipe estava na garagem, eu tinha visto ao estacionar. Toquei de novo. Nada. Então usei a chave. Sim, eu tinha chave. Afinal, eu tinha dado entrada no apartamento, tinha mobilado ele, me sentia no direito de ter uma chave. Abri a porta devagar. Felipe! Bruna! Cheguei! Chamei alto para não assustar ninguém. Silêncio. Mas então escutei vozes vindas da cozinha. A porta estava encostada, não fechada totalmente. E foi quando escutei aquilo. Essa velha está nos matando de fome. A voz da Bruna era estridente, chorosa, desesperada. Ela vive naquela casa enorme, cheia de dinheiro, com carro importado na garagem, recebendo quase 30 mil por mês e nós aqui ralando. Meu coração parou. Literalmente senti uma pontada no peito. Minhas mãos começaram a tremer. A travessa de bacalhau quase escorregou. Bruna, calma! Era a voz do Felipe, baixa, cansada. Calma nada. Ela estava histérica agora. Seu pai deixou ela podre de rica e ela não quer saber de nada. A gente precisa de 5, 6 mil por mês só para se manter e ela fica de frescura. Ai, já ajudei esse mês. Ai, o dinheiro não dá em árvore. Dá sim, dá para ela. Aqueles aluguéis são nossos também. Seu pai suou para conseguir aquilo e a gente tem direito. Direito. Aquela palavra de novo. As crianças precisam de roupa, a geladeira está vazia e ela lá com aquele Honda Civic Zero na garagem. Bruna continuou. Você precisa conversar com ela. Exigir uma ajuda digna. Não essas esmolas que ela dá. A gente cuida dela quando ela ficar velha e doente. É o mínimo que ela pode fazer agora. Minha visão ficou turva. Não eram lágrimas, era raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Porque 3 dias antes, 3 dias, eu tinha transferido 5 mil reais para a conta do Felipe. A mensagem tinha sido: filho, para ajudar com as contas do mês. Beijo da mãe que ama vocês. Eu podia simplesmente ter ido embora. Podia ter voltado para o carro e nunca mais falado com eles. Mas algo dentro de mim se recusou a fugir. Respirei fundo, empurrei a porta da cozinha e entrei. Bruna estava encostada na pia, de costas, braços cruzados. Felipe sentado na mesinha pequena, cabeça entre as mãos. Eles se viraram ao mesmo tempo quando me viram. O rosto da Bruna ficou branco, depois vermelho. Felipe se levantou de um pulo. Mãe, a gente não te escutou chegar. Percebi, eu disse. Minha voz saiu firme, fria. Coloquei a travessa de bacalhau em cima da bancada com cuidado calculado. E então, olhei bem para a Bruna. Realmente olhei. Ela usava uma calça legging preta de marca. Eu tinha visto aquela etiqueta em lojas chiques, custava pelo menos R$ 400. Blusa de seda nude, delicada, tênis Nike branquinho, novinho. E ali, pendurada no ombro dela, jogada casualmente na cadeira, uma bolsa Louis Vuitton. Eu sei reconhecer uma bolsa Louis Vuitton. Minha amiga Valdirene tinha me mostrado numa loja da Iguatemi certa vez, só por curiosidade, só para ver gente rica comprando. Aquela bolsa custava 18 mil reais. Eu tinha perguntado o preço para a vendedora só para ter certeza de que não tinha escutado errado. Essa bolsa é nova, Bruna? Minha voz saiu tranquila. Calma demais. Ela piscou rapidamente. Isso? Não, é emprestada. De uma amiga. Emprestada. Repeti, deixando a palavra flutuar no ar. Que amiga empresta bolsa de 18 mil reais? Mãe, pelo amor de Deus. Felipe tentou intervir, mas eu levantei a mão. Não, filho, deixa eu entender. Vocês estão morrendo de fome.
A geladeira está vazia. As crianças precisam de roupa, mas a Bruna usa bolsa de 18 mil reais emprestada. A senhora não entende nada! Bruna explodiu. A senhora vive no seu mundinho, na sua casa enorme, sem se preocupar com ninguém. A gente aqui se matando e a senhora... Eu transferi 5 mil reais para vocês terça-feira passada. Eu cortei, ainda calma. 3 dias atrás. Para que era esse dinheiro, Bruna? Silêncio. Felipe, eu olhei para meu filho. Para que era o dinheiro? Ele abriu a boca. Fechou. Olhou para Bruna. Olhou para mim. Mãe, era para... A conta de luz estava atrasada. E o mercado? 5 mil reais de conta de luz e mercado em 3 dias? Minha voz começou a subir, pela primeira vez em 50 minutos de conversa. 5 mil reais? Tinha outras contas também. Bruna gritou de volta. A senhora não sabe como é difícil. A senhora... Eu criei um filho sozinha durante 5 anos enquanto meu marido trabalhava 70 horas por semana para construir esse patrimônio. Eu falei devagar, deixando cada palavra penetrar. Eu ensinei em escola pública ganhando 900 reais por mês enquanto fazia faculdade à noite. Eu sei como é difícil e justamente por isso eu sei quando alguém está mentindo. Peguei minha bolsa simples de couro marrom que eu usava há 6 anos e tirei meu celular. Abri o aplicativo do banco, mostrei o extrato. Nos últimos 6 meses eu transferi 38 mil reais para vocês. Isso além da escola das crianças, que eu pago direto. 4.400 por mês, vezes 6, 26.400. 64.400 reais em 6 meses. Para contas básicas. Felipe estava pálido. Onde está esse dinheiro, filho? Perguntei diretamente para ele, ignorando Bruna. Onde? Mãe, eu... Sabe o que eu acho? Interrompi. Acho que vou descobrir exatamente onde está cada centavo. E quando eu descobrir... Respirei fundo. Quando eu descobrir, vocês vão me devolver até o último real. A senhora não pode fazer isso, Bruna gritou. A senhora não tem direito. Esse dinheiro é da família. Esse dinheiro é meu, eu respondi. E pela primeira vez na vida, senti prazer em dizer aquilo. Conquistado por mim e pelo meu falecido marido. E vocês? Olhei bem nos olhos dela, nos olhos do meu filho. Vocês vão aprender o que significa respeito. Peguei a travessa de bacalhau de volta. Não ia deixar minha comida ali. Virei as costas e saí. Ouvi Bruna chorando de raiva atrás de mim, Felipe chamando, Mãe, mãe, volta aqui. Mas não voltei. Dirigi para casa com as mãos tremendo no volante. Cheguei, coloquei o bacalhau na geladeira. Jogar comida fora nunca. E sentei no sofá da sala. A casa estava silenciosa demais. O relógio de parede que Antônio tinha comprado em um leilão fazia tic-tac alto. O sol da tarde entrava pela janela de vidro, iluminando a estante com fotos de família. Felipe bebê, Felipe criança, Felipe adolescente. Felipe no dia da formatura. Felipe no casamento. E ali, naquela foto do casamento, ele abraçando Bruna, ambos sorrindo, eu percebi. Percebi que eu tinha deixado aquilo acontecer. Eu tinha sido conivente, tinha fechado os olhos porque tinha medo. Medo de perder meu filho, medo de ficar sozinha, medo de ser a sogra chata, a mãe controladora, a velha inconveniente. Mas naquele momento, sentada no meu sofá, com 64 anos completados há 3 meses, viúva há 9 anos, professora aposentada, mãe de um filho e avó de 2 netos, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu não ia deixar barato. Peguei o telefone e liguei para a única pessoa em quem eu poderia confiar naquele momento. Valdirene. Minha amiga há 42 anos, desde que nos conhecemos na faculdade de letras. Ela atendeu no segundo toque. Sé? Que milagre! Tava pensando em você agora mesmo. Tava fazendo aquele bolo de fubá que você... Val, cortei. E minha voz falhou. Val, eu preciso de ajuda. Ela percebeu na hora. Onde você está? Estou indo aí. 30 minutos depois, Valdirene estava sentada na minha cozinha, tomando café, enquanto eu contava tudo.
absolutamente tudo. Desde o começo, desde quando Bruna entrou na vida do Felipe, passando por cada transferência, cada pedido, cada desculpa, até chegar naquele domingo maldito. Essa víbora. Valdirene bateu a mão na mesa, fazendo a xícara pular. Essa víbora estava roubando você na sua cara, Sé. E o Felipe, meu Deus. O Felipe está sendo manipulado, eu disse, e percebi que acreditava nisso. Queria acreditar. Ele não sabe de tudo. Não pode saber. Ou ele está fingindo que não sabe. Valdirene rebateu, sempre mais pragmática que eu. Sé, você precisa investigar. Precisa descobrir onde esse dinheiro está indo. Porque R$64 mil em 6 meses não somem em conta de luz. Como eu investigo? Eu não sei fazer isso. Minha filha é contadora, a Karina. Ela pode dar umas dicas. E tem aquele... Valdirene parou, pensando. Aquele advogado amigo do Antônio. Como é o nome? Dr. Henrique? Meu coração deu um salto. Henrique Castro. Ele era sócio do Antônio numa construtora pequena antes do Antônio ir para uma empresa grande. Mas faz anos que não falo com ele. Ele adorava o Antônio. E ele é advogado de família, de processo, essas coisas. Liga para ele, Sé. Explica a situação. Se ele não puder ajudar, pelo menos vai indicar alguém. Fazia sentido. Mas meu orgulho... meu orgulho doía. Ter que ligar para alguém que respeitava meu falecido marido e admitir que eu estava sendo roubada pelo próprio filho e pela nora? Que humilhação. Mas a raiva era maior que o orgulho. Na segunda-feira de manhã, às 9 horas, liguei para o escritório do Dr. Henrique. A secretária atendeu, eu me identifiquei e 5 minutos depois ele estava na linha. Célia, mas que surpresa maravilhosa! A voz dele era quente, genuína. Como a senhora está? Faz quanto tempo? Deve fazer... O quê? 4 anos desde o enterro do Antônio. 9 anos, doutor, corrigi, sentindo um aperto no peito. Faz 9 anos. 9. A voz dele ficou sombria. Meu Deus, como o tempo passa. Célia, a senhora precisa de alguma coisa? Problema com documentos, com imóveis? Preciso conversar com o senhor, eu disse, direta. Pessoalmente, é sobre uma questão familiar delicada. O senhor teria um tempo? Houve uma pausa. Quando ele respondeu, o tom era sério. Célia, é sobre o Felipe? Meu silêncio respondeu. Venha aqui amanhã, 10 horas, eu limpo a agenda. Na terça-feira, estacionei meu Honda Civic em frente ao edifício comercial espelhado na Faria Lima, onde ficava o escritório dele. 12º andar. Subi no elevador com o estômago embrulhado, as mãos suando dentro da bolsa de couro marrom. Usei a mesma roupa que usava para ir ao banco resolver coisas. Calça social preta, blusa bege de manga comprida, sapato baixo confortável. Eu não era rica de ostentar, mas tinha classe. Antônio sempre dizia isso. A recepção do escritório era elegante, mas discreta. Sofás de couro marrom, quadros modernos nas paredes, uma secretária jovem e simpática que me ofereceu café. 5 minutos depois, Dr. Henrique apareceu pessoalmente para me buscar. Ele tinha envelhecido bem. Cabelos grisalhos penteados para trás, óculos de aro fino, terno azul marinho impecável. Devia ter uns 70 anos agora, mas estava em forma, ativo. Nos cumprimentamos com um abraço apertado. Entre, Célia, por favor. Ele me guiou até a sala dele, espaçosa, com uma mesa enorme de madeira escura e estantes repletas de livros jurídicos. Sente-se. Quer água, café? Um copo d'água, por favor. Ele serviu pessoalmente, depois sentou na poltrona ao meu lado, não atrás da mesa. Um gesto gentil que me fez sentir menos intimidada. Célia, pode me contar tudo, sem pressa, do início. E eu contei. Abri o coração e contei tudo. Ele me escutou em silêncio absoluto, fazendo anotações ocasionais num bloco, mas principalmente apenas escutando. Quando terminei, quase 40 minutos depois, eu estava com lágrimas nos olhos. O Antônio, Dr. Henrique disse baixinho, está se revirando no túmulo.
Aquele homem amava o Felipe, trabalhou até o último dia de vida para deixar vocês confortáveis. E esse menino... Ele balançou a cabeça. O senhor acha que o Felipe sabe de tudo? Perguntei, vulnerável. Ou a Bruna está manipulando ele? Não sei, Célia. Mas vamos descobrir. Ele se inclinou para a frente. A senhora tem os extratos de todas as transferências? Tenho. Tudo salvo no celular e impresso em casa. Ótimo. E a senhora tem acesso às contas deles? Sabe onde eles têm conta? Não, nunca perguntei. Então vamos descobrir. Legalmente. Dr. Henrique bateu na mesa com determinação. Célia, deixe eu ser franco com a senhora. Se o que a senhora está me contando é verdade, e eu não duvido nem um segundo, isso pode configurar estelionato familiar, apropriação indébita e um monte de outras coisas. A senhora pode processar, pode exigir devolução, pode até pedir prisão se for o caso. Prisão. Meu filho na prisão. Meu estômago revirou. Mas, ele continuou, levantando a mão, antes de chegar nesse ponto, vamos investigar. Vamos descobrir exatamente o que está acontecendo. Porque a senhora merece saber a verdade. E o Antônio... Sua voz falhou um pouco. O Antônio era meu amigo, meu irmão de alma. Se alguém está manchando o suor dele, a memória dele, eu vou garantir que paguem. Quanto vai custar? Perguntei prática. Eu tenho dinheiro, mas preciso saber. Célia, ele me olhou nos olhos. Seu marido me salvou uma vez. Quando meu escritório quase faliu há 25 anos, ele investiu R$50 mil, sem cobrar juros, me deu 6 meses para pagar. Eu paguei em 4, mas nunca esqueci. Eu devo isso ao Antônio. Não vou cobrar 1 centavo da senhora. Comecei a chorar. Não consegui segurar. Deixe comigo, ele disse gentil. Vou colocar meu detetive particular no caso, discretamente. Em 2, 3 semanas, a gente tem um retrato completo da situação financeira deles. E aí, a senhora decide o que fazer. Saí do escritório me sentindo estranha, aliviada, mas ansiosa. Tinha colocado tudo nas mãos de outra pessoa, algo que eu não fazia desde que Antônio morreu. Mas sentia que era o certo. As próximas 3 semanas foram as mais longas da minha vida. Felipe ligou 2 vezes, conversas curtas, tensas. Não mencionou o domingo. Eu também não. Bruna não ligou, não mandou mensagem, não apareceu. As crianças, meus netos, eu não via há 21 dias. Isso doía mais que tudo. Valdirene passou na minha casa 3 vezes nessas semanas, sempre trazendo comida, companhia, distração. Quando tiver notícia, você me liga, ouviu? Ela dizia. Não importa a hora. Eu vou estar aqui. Deixe seu like se você está torcendo para a Célia descobrir a verdade sobre onde o dinheiro estava indo. Foi numa quinta-feira, às 2 da tarde, que Dr. Henrique ligou. Célia, preciso que a senhora venha ao escritório. Hoje, se possível, temos informações. Meu coração disparou. É ruim? Uma pausa. É esclarecedor. Venha. 1 hora depois, estava sentada na mesma poltrona de antes. Mas dessa vez havia uma pasta enorme em cima da mesa. E um homem que não conhecia, magro, 50 e poucos anos, barba grisalha, sentado ao lado do Dr. Henrique. Célia, esse é João, meu investigador particular, Dr. Henrique apresentou. Ele trabalha comigo há 15 anos. Discreto, competente, confiável. João, pode explicar para a dona Célia o que você descobriu? João abriu a pasta e meu mundo desabou. Dona Célia, a senhora foi vítima de um esquema sistemático de fraude familiar. Ele começou, direto. Nos últimos 18 meses, a senhora transferiu um total de R$143 mil para seu filho Felipe. Esse valor está documentado aqui. Ele mostrou planilhas impressas, destacadas em amarelo, cada transferência com data, valor, descrição. R$143 mil. Eu sabia que ajudava muito, mas quando você vê o número total assim, na sua frente, é chocante. O que nós descobrimos, João continuou, é que a situação financeira do casal é completamente diferente do que eles alegam. Felipe ganha R$8.200 como gerente comercial,
Valor confirmado com a empresa dele. Consegui através de contatos, nada ilegal. O apartamento tem prestação de R$ 1.900. Condomínio, 850. Contas básicas, luz, água, internet, gás, somam aproximadamente R$ 700. Mercado para uma família de 4 pessoas, sendo generoso, R$ 2.000. Total, R$ 6.400 por mês. Sobram R$ 1.800 do salário dele. Eu fiz as contas mentalmente. Se sobrava quase 2.000 do salário e eu ainda dava 3 a 5 mil por mês em média, eles tinham quase R$ 7.000 mensais, além das despesas básicas. Para onde ia isso? Aqui fica interessante, João disse, e vi um brilho nos olhos dele. Bruna Santos Ferreira, solteira, 33 anos, tem 2 contas bancárias. Uma em conjunto com Felipe, onde cai o salário dele e onde a senhora faz as transferências. E uma conta pessoal, no nome de solteira dela, em outro banco. Ele puxou extratos. Extratos bancários de uma conta que eu não sabia que existia. Como o senhor conseguiu isso? Perguntei assustada. Tenho meus contatos, João disse vagamente. O importante é o que tem ali. Ele apontou. Nos últimos 6 meses, depósitos regulares vindos da conta conjunta para a conta pessoal da Bruna. 3.000 aqui, 4.000 ali, 5.000 acolá. Sempre em dinheiro, sempre sem descrição clara. Ela desviava o dinheiro que a senhora mandava. Dr. Henrique explicou. Felipe pedia 5.000 para a emergência, a senhora mandava, e Bruna tirava 3, 4.000 e transferia para a conta pessoal. Felipe provavelmente nem sabia. Provavelmente, repeti. Vou chegar nisso, João disse. Agora vem o pior. Essa conta pessoal da Bruna teve movimentações muito suspeitas nos últimos 6 meses, R$ 60.000 em compras específicas. Ele abriu fotos de recibos, nota fiscal de bolsa Louis Vuitton, R$ 18.600. Nota fiscal de outra bolsa, Prada, R$ 15.900. Roupas de grife, R$ 8.200 em uma única loja. Sapatos, R$ 3.400. E o pior, 3 viagens para resort de luxo em Angra dos Reis, João disse mostrando fotos. Fotos de redes sociais que Bruna tinha bloqueado de mim e de Felipe, mas que ainda estavam públicas para outras pessoas. Cada pacote custou entre 8 e 10 mil reais. Ela foi com as amigas. Ele fez aspas com os dedos. Mostrou mais fotos. Bruna na beira da piscina de biquíni branco. Bruna num restaurante chique. Bruna com um homem de uns 45 anos, moreno, bonito, bem vestido. Eles brindando com taças de vinho. Eles rindo. Meu estômago embrulhou. Quem é esse? Minha voz saiu rouca. Marcelo Augusto Tavares, 47 anos, empresário do ramo de importação. João recitou como se estivesse lendo um currículo. Mora em São Paulo, tem uma empresa de médio porte, faturamento anual de 3 milhões de reais. Solteiro, sem filhos. E pelo que apuramos, envolvido romanticamente com Bruna há pelo menos 8 meses. O mundo rodou. Eu segurei na mesa. Célia. Doutor. Henrique se levantou, preocupado. A senhora está bem? Precisa de água? 8 meses, eu repeti. Ela está traindo meu filho há 8 meses, com o meu dinheiro. Não só traindo, João disse, brutal. Usando o dinheiro da senhora para bancar o caso. As viagens? Sempre quando Felipe estava trabalhando ou viajando a trabalho. Os restaurantes? Sempre com Marcelo, disfarçando como as amigas. As bolsas, as roupas, para impressionar o amante. Eu não conseguia respirar direito. O Felipe sabe? Não sabemos com certeza, Dr. Henrique disse, mas temos evidências que sugerem que não. Felipe não segue a conta pessoal dela nas redes sociais. Ela bloqueou ele de ver certos posts. E todas as compras eram feitas na conta pessoal, não na conjunta. Ela foi muito cuidadosa. Cuidadosa para esconder do Felipe, eu disse devagar, mas não se importou em me roubar, em mentir que estavam passando necessidade. Exatamente. Dr. Henrique cruzou os dedos. Célia, a senhora tem provas aqui para 3 processos diferentes.
estelionato contra a senhora, apropriação indébita e até um processo de divórcio por adultério a favor do Felipe. A senhora pode destruir a vida dessa mulher legalmente. Eu posso... Parei pensando. Eu posso processar ela criminalmente? Pode. E eu recomendo fortemente que o faça. Dr. Henrique estava sério. Mas primeiro, acho que a senhora deveria confrontar eles, os dois, com todas as provas. Aqui, nesse escritório, em ambiente controlado. Eu como testemunha e advogado. A senhora merece ver a cara deles quando descobrirem que sabemos de tudo. Pensei. Pensei muito. Pensei em Felipe, meu filho, meu único filho, que eu carreguei na barriga, amamentei, ensinei a andar, ensinei a ler, levei para a escola todos os dias durante 12 anos, aplaudi na formatura, abracei no casamento. Felipe que estava sendo traído. Felipe que talvez soubesse, ou talvez não. Felipe que, de qualquer forma, tinha participado do teatro de Estamos Passando Necessidade enquanto eu sangrava meu patrimônio. E pensei em Antônio, em como ele tinha trabalhado duro 42 anos para nos deixar confortáveis. Em como ele dizia sempre: Sé, nosso dinheiro é suado. Cada centavo conta história de noite virada, de projeto entregue, de tijolo assentado. Respeita isso. Eu ia respeitar, do meu jeito. Marca o encontro, eu disse firme. Quero os dois aqui, com todas as provas em cima da mesa. Quero ver quando ela não puder mais mentir. Dr. Henrique sorriu. Não era um sorriso feliz, era um sorriso de justiça. Vai ser um prazer. Na sexta-feira seguinte, às 14h, liguei para o Felipe. Filho, preciso que você e a Bruna venham no escritório do Dr. Henrique Castro, segundo andar, Faria Lima. Preciso assinar uns documentos sobre a herança do seu pai e o advogado disse que você precisa estar presente como filho único. Felipe hesitou. Mãe, herança? Mas já faz 9 anos que o pai... Tem umas questões dos imóveis comerciais, filho. Uns inquilinos querendo comprar essas coisas. O Dr. Henrique vai explicar. Pode ser? Pode. Que horas? 15h. E traz a Bruna, por favor. Ela faz parte da família também. Engoli o veneno dessas palavras. Tá bom, mãe, a gente vai. Desliguei. Olhei para o telefone na minha mão tremendo levemente. Valdirene, sentada ao meu lado no sofá, segurou minha outra mão. Você consegue, Sé, ela disse. Você é forte, sempre foi. Na sexta-feira cheguei ao escritório às 2h30. Dr. Henrique João e uma mulher que não conhecia, apresentada como doutora Mariana, advogada associada e também testemunha, já estavam na sala de reuniões. Era uma sala maior que o escritório dele, com uma mesa de vidro enorme, cadeiras confortáveis ao redor e um aparelho projetor no teto. Célia, sente-se aqui. Dr. Henrique indicou a cabeceira da mesa. Felipe e Bruna vão sentar ali. Apontou para o lado oposto. Nós 3 ficamos nas laterais como observadores e testemunhas. A senhora conduz a conversa. Nós só intervimos se necessário. E se ela tentar sair? Perguntei. A porta fica destrancada. Ela pode sair quando quiser. Mas se sair antes de ouvir tudo, fica claro que está fugindo. E isso pesa num processo. Doutora Mariana disse com voz calma, mas firme. Às 2h55, a secretária avisou pelo interfone. Doutor Henrique, o senhor... Felipe Santos e a esposa chegaram. Meu coração disparou. Dr. Henrique apertou meu ombro brevemente. Respira. A senhora está no controle. A porta se abriu. Felipe entrou primeiro. Terno cinza, gravata azul. Devia ter vindo direto do trabalho. Atrás dele, Bruna. Vestido rodado floral, sandálias de salto, bolsa. Uma bolsa diferente. Não a Louis Vuitton, mas ainda assim cara. Cabelo escovado caindo sobre os ombros. Eles pararam ao ver a cena. A mesa. As 4 pessoas, as pastas empilhadas. Mãe? Felipe franziu a testa. O que? Pensei que era sobre documentos de herança. Senta, filho, eu disse. Minha voz estava surpreendentemente firme. Senta, Bruna. Vocês 2. Bruna olhou para mim, depois para Dr. Henrique, depois para as pastas. Algo no rosto dela mudou. Um flash de medo.
Mas ela sentou. Felipe também, confuso. O que está acontecendo? Felipe perguntou. Respirei fundo. Está acontecendo que eu descobri a verdade, toda ela. E comecei. Nos últimos 18 meses, eu transferi R$143 mil para vocês. R$143 mil que eu ganhei trabalhando, que o seu pai ganhou trabalhando, que nós juntamos durante 42 anos de economia e sacrifício. Coloquei a primeira pilha de papéis na mesa. Extratos bancários. Cada transferência destacada em amarelo fluorescente. As justificativas foram sempre as mesmas. Conta de luz, mercado, dentista, remédio, roupa para as crianças, emergências, necessidades básicas. Olhei para Felipe. Você lembra de cada vez que pediu? Ele estava pálido. Mãe, Mas a verdade, continuei pegando a segunda pilha, é que a situação financeira de vocês nunca foi ruim. Nunca. O seu salário cobre todas as contas fixas e ainda sobra quase R$2 mil. Não estão passando fome. Não estão passando aperto. Estão vivendo confortavelmente. Então, para onde foi o meu dinheiro? Olhei para a Bruna. Ela estava imóvel. Para aqui. Joguei as fotos em cima da mesa. Notas fiscais, bolsa Louis Vuitton, bolsa Prada, roupas, sapatos, joias. R$60 mil em luxo pessoal, 60 mil. Do meu dinheiro. Isso não é... Bruna começou, mas sua voz falhou. Não é o quê? Seu? Eu me inclinei para a frente. Está no seu nome, na sua conta pessoal, na conta que você escondeu do seu marido. A conta para onde você desviava o dinheiro que eu mandava para ajudar com as necessidades da família. Felipe virou para ela, chocado. Que conta pessoal? Bruna abriu a boca, fechou. Mas tem mais, eu disse, e minha voz começou a tremer de raiva. Tem essas. Joguei as fotos das viagens. Bruna em Angra dos Reis. Bruna em restaurantes chiques. Bruna com Marcelo. Felipe pegou uma foto. Ficou olhando, depois pegou outra e outra. Suas mãos começaram a tremer. Quem é esse? Ele sussurrou. Marcelo Augusto Tavares. João respondeu pela primeira vez, voz neutra. Empresário, 47 anos. Amante da sua esposa há 8 meses. O silêncio que caiu sobre a sala era tão pesado que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Felipe largou as fotos como se queimassem. Olhou para Bruna. Ela estava chorando agora, lágrimas descendo o rosto, mas não de tristeza. Era medo, pânico. Você estava me traindo? A voz dele saiu baixa, perigosa. Com o dinheiro da minha mãe? Não é assim, Bruna explodiu. Você não entende. Eu precisava ter uma vida também. Não sou só sua esposa e mãe. Eu tenho necessidades. Necessidades? Felipe gritou. E eu nunca tinha visto meu filho gritar assim. Você gastou R$60 mil em luxo enquanto fazia minha mãe acreditar que a gente estava passando fome? Seu filho participou dos pedidos? Bruna se virou para mim, acusadora. Ele sabia que a gente pedia dinheiro. Ele fez os pedidos. Por que você dizia que estava faltando? Felipe se levantou da cadeira bruscamente. Porque você chorava dizendo que não tinha dinheiro para as crianças. Eu acreditei em você. Vocês dois me enganaram, eu disse firme, cortando a discussão. De formas diferentes, mas me enganaram. Felipe, você pode não ter sabido da traição, das compras, das viagens. Mas você sabia que estava pedindo mais do que precisava. Você sabia que eu estava me sangrando para ajudar e não fez nada para parar. Felipe desmoronou de volta na cadeira, cabeça entre as mãos. Então agora, eu continuei, vocês vão me escutar. Doutor Henrique, por favor. Doutor Henrique se levantou, pegou outra pasta, abriu. Bruna Santos Ferreira, você cometeu estelionato familiar, apropriação indébita e fraude. São crimes previstos no Código Penal brasileiro. A dona Célia pode processá-la criminalmente. Você pode pegar de 1 a 5 anos de prisão. Bruna arregalou os olhos. Além disso, doutora Mariana pegou o bastão. Você cometeu adultério comprovado.
o que, em processo de divórcio, significa que você perde direito a qualquer partilha de bens, perde direito à pensão e pode perder a guarda compartilhada das crianças dependendo da avaliação do juiz. Não, Bruna sussurrou. Não, vocês não podem. Podemos, eu disse. E vamos, a não ser... Ela me olhou, desesperada. A não ser que você aceite meus termos. Me conte nos comentários. Você acha que a Célia está sendo justa? O que você faria no lugar dela? Que termos? Bruna perguntou, voz rouca. Primeiro, você vai devolver os 60 mil reais que gastou em luxo pessoal. Pode ser em prestações, mas vai devolver, com juros de 2% ao mês. Total, 72 mil reais, dividido em 12 parcelas de 6 mil reais. Eu não tenho esse dinheiro, ela gritou. Então vende as bolsas, vende as roupas, vende as joias. Pede emprestado para seu amante, não me interessa, mas você vai devolver. Minha voz era gelo. Segundo, você vai se separar do meu filho imediatamente. Divórcio consensual, rápido, limpo. Você não pede pensão, não pede partilha de bens além do que é seu por direito mínimo. E aceita a guarda compartilhada com o Felipe, ficando com a maior parte do tempo das crianças. Você não pode me separar dos meus filhos. Bruna se levantou, histérica. Eu não vou separar, eu disse, fria. Vai ser guarda compartilhada. Mas você não vai usar as crianças para manipular mais ninguém. E terceiro, respirei fundo. Se você aceitar esses termos e cumprir, eu não processo criminalmente. Você sai disso com sua ficha limpa. Pode refazer sua vida. E se eu não aceitar? Ela desafiou tremendo. Aí eu processo. Criminalmente. Civilmente. Você vai responder por cada centavo. Vai para a cadeia. Vai perder os filhos. E ainda vai dever dinheiro para o resto da vida. Eu me inclinei para a frente. Escolha, Bruna. Sair por bem ou sair por mal. Mas você vai sair. Ela olhou para Felipe, implorando com os olhos. Ele virou o rosto, enojado. Bruna caiu na cadeira, derrotada. Eu aceito. Ótimo. Dr. Henrique já estava preparado. Puxou documentos. Assina aqui. Confissão de dívida. 60 mil reais, juros de 2% ao mês, 12 parcações, a primeira vence em 30 dias. E aqui. Pedido de separação consensual, já redigido, já pronto para dar entrada no cartório. Bruna pegou a caneta. Ela tremia. Assinou. Lágrimas borradas na folha. Não lágrimas de arrependimento. Lágrimas de derrota. Quando terminou, ela se levantou cambaleando. Olhou para mim uma última vez. Você destruiu minha vida. Não, eu respondi. Você destruiu a sua. Eu só garanti que pagasse por isso. Ela saiu batendo a porta. Felipe ficou, sentado, cabeça baixa, mãos entrelaçadas, respiração pesada. Ficamos em silêncio por longos minutos. Dr. Henrique, João e doutora Mariana discretamente saíram da sala, nos deixando a sós. Filho, comecei, gentil. Mãe, Ele olhou para mim e tinha dor nos olhos dele. Dor genuína. Eu não sabia. Juro por Deus, juro pela memória do meu pai, eu não sabia. Não sabia da traição, não sabia das compras, eu disse devagar. Mas sabia que estava pedindo mais do que precisava? Silêncio. Felipe, insisti. Você sabia? Eu achava que era exagero dela. Achava que a gente não precisava de tanto. Mas ela insistia, chorava, dizia que a gente passava vergonha, que as crianças não tinham o que os amiguinhos tinham. Ele esfregou o rosto. E era mais fácil pedir para a senhora do que brigar com ela. Era mais fácil deixar você dar o dinheiro do que ter que falar não para ela. Pelo menos ele era honesto. Você me usou, filho, eu disse, e minha voz quebrou um pouco. Me usou como banco, como solução fácil. Não pensou no que eu estava abrindo mão. Não pensou que aquele dinheiro é o suor do seu pai. É minha segurança. É minha velhice. Você só pensou que era mais fácil pedir para mim do que enfrentar sua mulher. Eu sei. Ele estava chorando agora. Eu sei, mãe. E eu sinto muito. Eu sinto tanto. Eu fui fraco. Fui covarde.
Fui um péssimo filho. Levantei, contornei a mesa, fiquei na frente dele, coloquei a mão no ombro dele. Você foi manipulado, mas também foi conivente. E agora, respirei fundo, agora você vai ter que reconstruir sua vida, sua dignidade, sua relação comigo. Ele segurou minha mão, apertou forte. Me dá uma chance, mãe, por favor. Eu vou dar, eu disse, mas com condições. Você não pede mais 1 centavo para mim, nunca mais. Você resolve suas coisas, trabalha, se vira, vive com o que ganha. Eu continuo pagando a escola das crianças porque isso é pelo bem delas. Mas você, adulto de 38 anos, vira a sua própria vida. Eu vou, ele prometeu. Eu juro. E me visita, com as crianças. Todo domingo, porque eu sou avó. E eu não perdi 9 anos do meu marido e sacrifiquei uma vida inteira para perder meus netos também. Todo domingo, ele repetiu. Nos abraçamos. Ele chorou no meu ombro como quando era criança e caía no parquinho. E eu chorei também, segurando meu filho, sentindo que alguma coisa tinha quebrado, mas que talvez, pudesse ser reconstruída. Quando saímos do escritório, já era quase 6 da tarde. Dr. Henrique me acompanhou até o elevador. Célia, a senhora foi muito digna ali dentro, ele disse. O Antônio teria orgulho. Obrigada, doutor, por tudo. Qualquer coisa, eu estou aqui. E... Ele hesitou. A Bruna vai cumprir o acordo, eu garanto. Vou ficar de olho. Eu sei. Sorri, cansada. Eu confio no Senhor. Dirigi para casa no trânsito pesado da Faria Lima, mente vazia, corpo exausto. Quando cheguei em Perdizes, estacionei na garagem, entrei pela porta da cozinha, joguei a bolsa em cima da mesa, tirei os sapatos e sentei no sofá da sala. A casa estava silenciosa. O relógio de parede fazia tic-tac. O sol de final de tarde entrava pela janela, iluminando o retrato de casamento meu e do Antônio, pendurado na parede. Amor, falei para o retrato. Acho que a gente conseguiu. Acho que nosso menino vai ficar bem. E pela primeira vez em semanas, senti paz. Os próximos meses foram de reconstrução. Felipe realmente cumpriu. Não pediu 1 centavo. Conseguiu um apartamento menor, 2 quartos, mais barato, e se mudou. O divórcio da Bruna saiu em 45 dias. Recorde, segundo o Dr. Henrique. A guarda ficou compartilhada, mas as crianças moravam com Felipe durante a semana e iam para a casa de Bruna nos finais de semana alternados. Bruna começou a pagar as prestações. Vendeu as bolsas, as roupas de grife, as joias. Conseguiu R$6.000 e pagou a primeira parcela no prazo. Depois a segunda, a terceira, estava cumprindo. E sumiu. Voltou para Minas Gerais, para a casa dos pais. As redes sociais ficaram privadas, vazias. Os finais de semana das crianças foram suspensos porque ela alegou estar doente, deprimida. Felipe não brigou, achou melhor assim. Lucas e Júlia vinham para minha casa todo sábado e domingo agora. Eu ensinava receitas, levava no parque, ajudava com lição de casa, assistia desenho com eles. Meus netos. Minha alegria. Felipe e eu reconstruímos a relação devagar. Conversas curtas no começo. Depois almoços, depois confidências. Ele me contou sobre o casamento, sobre como Bruna tinha mudado depois que casaram, sobre como ele se sentia preso. E eu escutei. Só escutei. Porque às vezes a gente só precisa ser ouvido. 1 ano depois, numa tarde ensolarada de abril, eu estava na cozinha preparando bolo de cenoura, o favorito do Lucas, quando a campainha tocou. Era Felipe, segurando um buquê de rosas amarelas. Para você, mãe, ele disse, envergonhado. Sem motivo, só porque você merece. Peguei as flores, sorrindo. Entra, filho. O bolo está quase pronto. Sentamos na cozinha tomando café, enquanto o cheiro de bolo assado enchia a casa. Felipe me contou sobre o trabalho, sobre uma promoção que estava perto de sair, sobre como Lucas estava indo bem na escola. Conversamos como não conversávamos há anos. Mãe, ele disse de repente, eu nunca te agradeci de verdade. Agradecer por quê? Por me salvar.
Ele olhou nos meus olhos. Você podia ter me destruído também. Podia ter me processado junto com ela, podia ter me cortado da sua vida. Mas você me deu uma chance, me ensinou a ter dignidade. Me ensinou que amor não é dizer sim para tudo, é saber dizer não quando precisa. Segurei a mão dele. Você é meu filho. Eu sempre vou te dar chances, mas agora você sabe, respeito é fundamental. Sem respeito, não tem amor que sustente. Eu sei, mãe. Eu aprendi. E ele tinha aprendido mesmo. Hoje, 2 anos depois daquele domingo fatídico que mudou tudo, minha vida é diferente. Melhor, mais leve. Moro sozinha ainda, na minha casa em Perdizes, mas não me sinto sozinha. Tenho Valdirene, que me visita 3 vezes por semana. Tenho um grupo de amigas da terceira idade, fazemos caminhada no parque, vamos ao cinema, viajamos juntas. Fui para Portugal realizar o sonho que Antônio e eu tínhamos. Fui para o Nordeste conhecer praias. Fui para o Rio Grande do Sul visitar parentes distantes. Uso meu dinheiro comigo agora. Comprei um computador novo. Fiz um curso de fotografia. Reformei a cozinha. Pequenas coisas que me fazem feliz. Felipe está bem, construindo a vida dele, do jeito dele, com os erros dele e os acertos dele. As crianças estão lindas, saudáveis, felizes. E todo domingo, sem falta, eles vêm almoçar comigo. Bruna? Soube por terceiros que ela está morando em Uberlândia. Trabalha em uma loja de roupas, mora com os pais. Terminou de pagar a dívida em 11 meses. Vendeu até o carro para conseguir quitar antes. Não fala mais com Felipe, não vê as crianças há mais de 1 ano. É triste, mas foi escolha dela. Na última vez que organizei meus documentos, encontrei uma carta que Antônio tinha escrito para mim anos atrás, guardada numa gaveta. Dizia: Sé, amor da minha vida, o dinheiro que a gente juntou é seu. É seu. Use para ser feliz, não deixa ninguém te diminuir. Você merece respeito, merece dignidade, merece amor de verdade. Se um dia você se sentir pequena, lembra, você é gigante e eu vou estar sempre ao seu lado, mesmo quando não estiver mais aqui. Chorei lendo. Mas foi um choro bom, de saudade, mas também de gratidão, porque eu aprendi, aos 66 anos completados há pouco, que nunca é tarde para estabelecer limites, nunca é tarde para exigir respeito, nunca é tarde para dizer, eu mereço mais que isso. E aprendi que ser mãe não é se anular, não é deixar pisarem em você, não é aceitar qualquer coisa em nome do amor. Ser mãe é ensinar. E às vezes, a maior lição que você dá para um filho é mostrar que existe consequência, que existe limite, que existe dignidade. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher diferente. Cabelos mais brancos, algumas rugas a mais ao redor dos olhos, mas um brilho novo no olhar. Força, respeito próprio, paz conquistada. E quando sento na varanda da minha casa em Perdizes, tomando café enquanto o sol da tarde aquece meu rosto, eu sorrio. Porque venci. Não com vingança, não com maldade, mas com verdade, com justiça, com amor próprio. Meu nome é Célia Maria dos Santos, tenho 66 anos. Sou professora aposentada, viúva, mãe, avó e sobrevivente. Sobrevivi à perda do amor da minha vida. Sobrevivi à traição de quem eu confiava. Sobrevivi à manipulação, ao abuso financeiro, à falta de respeito. E não só sobrevivi, venci, porque aprendi que nunca, nunca é tarde para recomeçar, para se valorizar, para dizer, eu mereço mais. E você que está me ouvindo agora, especialmente você que já é mais velho, que já passou por dificuldades, que já se sentiu usado, diminuído, desrespeitado, você também merece mais. Muito mais. Não tenha medo de estabelecer limites. Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de cortar quem te machuca, mesmo que seja família. Porque família verdadeira não te diminui, não te rouba, não te desrespeita. Família verdadeira te honra, te respeita, te ama de verdade. E se você não tem isso, está tudo bem criar sua própria família, com amigos, com pessoas que te valorizam, com quem te trata com a dignidade que você merece. Eu criei a minha.
E hoje sou feliz. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, saiba, você não está sozinho. E nunca, nunca é tarde para recomeçar.